Boa noite. Polícia Federal indicia Lula por corrupção em novo inquérito sobre compra de medidas provisórias. E Moro nega pedido da defesa do ex-presidente do Ministério Público para convocar mais testemunhas sobre o triplex em Guarujá. Justiça manda ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, devolver cerca de 90 milhões de reais. Ao fechar acordo de delação, Barusco já devolveu mais de 250 milhões de reais. Temer diz em entrevista a rádios que acusações de que teria negociado propinas são fantasiosas. Segundo o ex-diretor da Odebrecht, seriam 40 milhões de dólares para o PMDB. Polícia de São Paulo realiza na Zona Leste operação contra supostos integrantes do PCC. Os suspeitos são acusados de tráfico internacional de drogas, assalto a bancos e associação criminosa. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! A Polícia Civil de São Paulo realizou na cidade de Tiradentes a operação chamada Inconfidência Mineira. Foram cumpridos 31 mandados de prisão contra supostos integrantes do primeiro comando da capital. Os suspeitos são acusados de tráfico internacional de drogas, assalto a bancos e associação criminosa. Dos 31 procurados na operação de hoje, só 2 foram capturados. Michel Barbosa, o Gordão, e o libanês Mohamed Hassan, o Hezbollah, que, segundo a polícia, controlava o comércio de drogas do PCC na cidade de Tiradentes, Zona Leste. Outros 2 estrangeiros, um da Nigéria e outro da África do Sul, atuavam no mesmo grupo. Isso demonstra indícios de tráfico internacional. Só que não o tráfico internacional que vem de fora do país para o Brasil, porque nós já conhecemos a rota, que é Pedro Juan Caballero, Paraguai e Bolívia, basicamente. Na verdade, essa rota aí seria uma rota mais de exportação de drogas. Por exemplo, esse nigeriano que foi preso, há indícios de que ele se utilizava de mulas para mandar drogas para outros países da África. Representando os negócios do PCC. Representando os negócios do PCC. Da lista, 10 criminosos estão em presídios do estado, porque já cumprem pena por outras condenações. E 19 bandidos que não estavam em casa hoje, quando a polícia chegou, permanecem foragidos. O delegado não acredita que eles tenham sido avisados da operação. Foram apreendidos 2 computadores, celulares e 3 quilos de maconha. A investigação que deu origem à operação de hoje começou há 1 ano, quando foi preso aqui em Guarulhos, no bairro dos Pimentas, um membro da quadrilha que atua como guardião de dados. Com ele, a polícia encontrou 2 malas repletas de planilhas com informações sobre mais de 100 de integrantes do PCC que atuam na venda de drogas na Zona Leste de São Paulo. Com a ajuda do Ministério Público, a polícia cruzou esses dados com fontes oficiais e diz ter identificado, além da de Cidade Tiradentes, outras 5 células da facção criminosa. Nós sabíamos que pelo menos metade desses presos já se encontravam cumprindo pena no sistema carcerário. O objetivo dos mandados de prisão foi justamente impedir que esses indivíduos saíssem através de algum benefício ou através de alguma progressão de pena. E o objetivo principal da Polícia Civil era justamente apreender documentos que ligassem todos esses alvos à organização criminosa para que nós obtenhamos a condenação, que é inclusive o objetivo do Ministério Público. Só em uma célula existiam 31 alvos. Nós temos ainda mais 5. Então a gente pode mensurar mais ou menos um número a partir disso aí. A polícia libertou 6 reféns depois de uma tentativa frustrada de assalto a uma agência dos Correios na Zona Leste de São Paulo. A agência, que fica em uma rua tranquila na Vila Formosa, não abriu hoje. Nervosos, funcionários não quiseram falar com a imprensa. 3 homens e 3 mulheres ficaram reféns por quase 4 horas na mira de um revólver calibre 38. A ação começou bem cedo. A tesoureira da agência, que tem a chave do cofre, foi rendida por 2 criminosos quando saía de casa. Alguém viu e avisou a polícia pelo 190. O carro dela, esse Celta preto, passou a ser monitorado por um sistema de radar e foi alcançado por uma viatura da PM quando eles já estacionavam aqui em frente à agência. Um dos criminosos conseguiu fugir, só que o outro entrou com a funcionária e fez os 6 reféns. O criminoso manteve as vítimas dentro da agência do Correio, fechou as portas e ameaçando a todo instante
essas vítimas, né, e mantendo as refém para garantir aí da sua integridade física. Mais de 20 policiais participaram da negociação. O GAT, Grupo de Operações Especiais da PM, também foi chamado. Atiradores de elite se posicionaram nos telhados. A polícia acredita que ele sabia da rotina da funcionária. Mesmo cercado, separou numa mochila o troco do caixa e um colete à prova de balas que pretendia usar na fuga. O material foi levado para a delegacia. Depois de muita negociação, os reféns saíram com as mãos na cabeça. O criminoso saiu abraçado com a última funcionária, que ele usou como escudo. Ninguém se feriu. Em entrevista a rádios regionais, o presidente Michel Temer afirma que acusações de que teria negociado propinas são fantasiosas. Michel Temer disse que as declarações feitas em delação premiada pelo ex-executivo da Odebrecht, Márcio Faria, devem ser apuradas. Segundo Faria, em 2010, houve uma reunião comandada por Temer em São Paulo, em que se discutiu o pagamento de 40 milhões de dólares em propinas para o PMDB. O judiciário vai levá-los adiante, vai verificar. Né? Essa coisa de sentado, como é que é sentado numa cabeceira, fazendo uma reunião de mafiosos, né? E 40 bilhões, quanto é 40 bilhões de dólares, você disse? É muita coisa, né? 40 milhões, é muita coisa, né? Muita coisa. Realmente são, vou usar a sua expressão, são coisas fantasiosas, mas que pegaram, né? Divulgou-se muito, não é? Isso tem que ser apurado, será apurado ao longo do tempo. O presidente negou a informação de que o filho dele, Michelzinho, teria uma babá e que ela teria um cargo de confiança. De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal o Globo de ontem, o Palácio do Planalto emprega Leandra Brito como assessora do Gabinete de Informação em apoio à decisão, órgão responsável por assessorar o presidente da República. Não existe babá coisa nenhuma, existe uma senhora lá que cuida da casa, etc. E foi contratada aqui pelo Palácio. Contratada pelo Palácio, como é a estrutura, aliás, do Palácio da Alvorada, do Palácio Jaburu, são formalizados pelo Palácio. Não é? Você sabe que eu saí de vice, portanto, de uma estrutura de vice, para a estrutura da presidência. E aqui está havendo adequações. Então, estão vendo, por exemplo, o fato dela ser contratada por um órgão aqui, um organismo aqui interno, se pode ou não prestar serviços lá. Se não puder prestar serviços, evidentemente que haverá uma reformulação. Não é babá do meu filho, coisa nenhuma. Justiça manda ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, devolver cerca de 90 milhões de reais. A determinação é da juíza Maria da Penha Nobre Mauro, da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A magistrada decidiu que Pedro Barusco deve devolver todo o dinheiro que obteve de propinas de contratos da Sete Brasil com estaleiros, além do bônus que recebeu por ter sido dirigente da empresa. Em valores atualizados, são cerca de 90 milhões de reais que devem ser devolvidos. A Sete Brasil foi criada em 2010 especialmente para gerenciar a compra de sondas para o pré-sal. Em delação premiada, Pedro Barusco confirmou que os 5 estaleiros contratados para fornecer as 28 sondas necessárias pagaram propinas. Em sua defesa, Barusco alegou que já devolveu todo o dinheiro à Petrobras quando fechou o acordo de delação premiada em 2014. Na época, ele restituiu à estatal 97 milhões de dólares, cerca de 253 milhões de reais. No entanto, na avaliação da juíza, essa é uma questão entre ele e a Petrobras, não tendo relação com a Sete Brasil, que tem o direito de receber de volta a parte desviada pelo seu ex-executivo. Na Lava Jato, Pedro Barusco foi condenado a 15 anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e corrupção passiva. Devido ao acordo de delação, Pedro Barusco cumpre pena em regime domiciliar no Rio de Janeiro. Ele também presta serviços comunitários. Atualmente, a Sete Brasil está em recuperação judicial. A empresa pertence ao BTG Pactual, Fundos de Pensão Petros e Funcef e os bancos Santander e Bradesco. A companhia tem dívida de cerca de 14 bilhões de reais. Juiz Sérgio Moro nega o pedido da defesa do ex-presidente Lula e do Ministério Público Federal para ouvir mais testemunhas na ação que envolve o triplex em Guarujá. Sobre a solicitação da defesa do ex-presidente, o juiz Sérgio Moro argumentou que faltou identificação completa como nome e endereço das testemunhas.
Já sobre a solicitação do Ministério Público Federal, diz que já ouviu muitos depoimentos sobre o apartamento triplex e sobre a reforma dele, não sendo necessários novos interrogatórios a esse respeito. No despacho, Moro escreveu que se faz necessário é dar valor oportunamente aos depoimentos já tomados juntamente com as demais provas. A defesa de Lula diz que vai recorrer. Em nota, o advogado Cristiano Zanin diz que a inocência do ex-presidente Lula foi comprovada pelo depoimento das 73 testemunhas ouvidas no caso do triplex, sob o compromisso de dizer a verdade. A defesa diz ainda que, ao convocar novas testemunhas, o Ministério Público Federal reconheceu que não dispõe de prova da acusação formulada contra Lula. Na mesma decisão, o juiz também estabeleceu um cronograma de entrega das alegações finais, procedimento que antecede a sentença. O Ministério Público terá o prazo de 25 de maio a 2 de junho. A Petrobras, parte interessada, entre os dias 5 e 6. E a defesa de Lula, de 7 a 20 de junho. Encerrada essa fase, Sérgio Moro poderá proferir a sentença. O Ministério Público Federal poderá apresentar uma nova denúncia contra o ex-presidente Lula já nos próximos dias. Ele, que já é réu em 5 ações penais, desta vez por obstrução de justiça. A suspeita aumentou logo após o depoimento de Lula ao juiz Sérgio Moro. No interrogatório, Lula confirmou ter participado de reuniões com o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, já condenados na Lava Jato. Os dois já tinham afirmado em depoimento a Moro que Lula teria pedido para que provas do esquema de corrupção da Petrobras fossem destruídas. A defesa de Lula nega acusações e diz que qualquer iniciativa da Lava Jato neste momento servirá para reforçar que Lula é vítima de perseguição política por meio de procedimentos jurídicos. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Lula por corrupção passiva no inquérito da Operação Zelotes, que investiga a compra de uma medida provisória em 2009, durante o segundo mandato dele. No inquérito, a Polícia Federal concluiu que Lula e mais 12 pessoas praticaram crime ao editar a medida provisória 471, chamada de MP do Refis, em 2009. Segundo os federais, houve pagamento de propina por parte das empresas beneficiadas para que o governo editasse a medida em 2009. Lula foi indiciado por corrupção passiva. Além dele, os ex-ministros Gilberto Carvalho e Erenice Guerra também foram indiciados pela polícia, assim como os empresários Carlos Alberto de Oliveira Andrade, da empresa Caoa, e Paulo Ferraz, ex-presidente da Mitsubishi. Os dois teriam pago, segundo as investigações, 6 milhões de reais para que a MP fosse editada. O dinheiro teria sido doado ao Partido dos Trabalhadores em forma de contribuição de campanha via Caixa 2, diz a Polícia Federal. Se considerar que as provas coletadas no inquérito são suficientes, o Ministério Público apresenta a denúncia à Justiça. Por meio da assessoria de imprensa, Lula nega qualquer irregularidade e diz que o indiciamento consiste na utilização da lei e dos procedimentos jurídicos como armas de guerra para obtenção ou bloqueio de resultados políticos, que é tirar o ex-presidente da corrida eleitoral de 2018. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin, liberou para julgamento o processo que pede a cassação da chapa formada pelo presidente Michel Temer e pela ex-presidente Dilma Rousseff do PT. A partir de agora, cabe ao presidente da Corte, Gilmar Mendes, marcar a data para análise do processo do plenário, composto por 7 ministros. O Ministério Público Federal pede que tanto Dilma quanto Temer sejam cassados por irregularidades na campanha de 2014. Os procuradores também pedem que Dilma Rousseff fique inelegível por 8 anos, por causa das irregularidades na campanha. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O drama do PT aprofundou-se. Nos últimos dias, o partido assiste ao estilhaçamento da imagem de Dilma e à deterioração da condição político-penal de Lula. Dilma, que já carregava a pecha de incompetente, passou a arrastar as correntes da suspeição. Tornou-se matéria-prima para a força-tarefa da Lava Jato. Quanto a Lula, até os petistas mais chegados avaliam que ele será condenado no processo sobre o triplex do Guarujá.
O PT lida com um tipo novo de personagem, o delator de estimação. Depois da delação do casal do marketing petista, João Santana e Mônica Moura, vem aí a deduragem do grão-petista Antônio Palocci e do petista de resultados Renato Duque. Dilma tende a virar farelo. Lula tentará manter sua candidatura presidencial. Ele só nega ao PT a oportunidade de construir um plano B. Muitos dirão que Lula é egoísta, mas quem o conhece sabe que ele, como sempre, está apenas sendo generoso consigo mesmo. Boa noite. Nos Estados Unidos, o jornal The Washington Post afirma que Donald Trump teria revelado informações secretas ao ministro e ao embaixador da Rússia. Segundo a reportagem, as informações teriam sido compartilhadas durante a visita da comitiva russa à Casa Branca no último dia 10. De acordo com o jornal, pela gravidade das informações, o acesso seria restrito mesmo dentro do governo americano e não poderia ser compartilhado além da Casa Branca. O encontro com os russos foi um dia depois de Trump demitir o então diretor do FBI, James Comey, que comandava as investigações sobre a suposta interferência russa nas eleições de 2016. Trump é acusado de obstruir a justiça com a demissão. Com esse argumento, nesta segunda-feira, um congressista democrata defendeu um processo de impeachment contra Trump. Pelo menos 32 prefeitos e ex-prefeitos de municípios paulistas estão envolvidos num golpe milionário contra o INSS. Eles contrataram sem licitação um escritório de advocacia que prometia, com uma manobra jurídica, descontos no recolhimento de contribuições da Previdência, e o esquema teria sido orquestrado pelo advogado Alessio Castellucci Figueiredo. O Jornal da Gazeta, edição das 10, conversou agora há pouco por telefone com o advogado Alessio Castellucci Figueiredo. Ele nos disse que o serviço é lícito e correto. Sobre a acusação do Ministério Público, Alessio afirmou que o MP tem direito de investigar, mas que está totalmente errado. Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a extensão da liberdade concedida ao ex-ministro José Dirceu ao ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Em ofício enviado ao ministro Dias Toffoli, o Procurador-Geral da República em exercício, José Bonifácio Borges de Andrada, disse que não há identidade ou similaridade relevante nos fatos que levaram ambos à prisão preventiva. Para a Procuradoria, Dirceu integrava o núcleo político da suposta organização criminosa que atuava na Petrobras. Duque fazia parte do núcleo administrativo. José Bonifácio Borges Andrada diz ainda que Dirceu permaneceu preso pelo risco de receber novos recursos desviados da Petrobras. Duque, por sua vez, ficou preso antes de ser condenado pelo risco de transferir recursos para fora do país. O ministro Edson Fachin era o relator do caso na segunda turma, no entanto, ele foi voto vencido no colegiado que mandou soltar o ex-ministro. Com isso, a ação passou a ter Dias Toffoli como relator, que já deu o primeiro voto a favor da liberdade de Dirceu. Além de Fachin, também foi voto vencido o decano do STF, o ministro Celso de Mello. Votaram por mandar Dirceu para casa, além de Toffoli, os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Após a decisão do STF, o juiz Sérgio Moro mandou que Dirceu fique sob vigilância eletrônica. O petista é monitorado por tornozeleira. Dirceu está em Brasília desde o dia 3 e não pode deixar o país. Dirceu deve ficar na capital federal até o julgamento de um recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, órgão que revisa as decisões de Moro. Se for condenado em segunda instância, ele pode voltar para a cadeia. A defesa de Renato Duque contesta o parecer da Procuradoria-Geral da República. No documento enviado ao Supremo, os advogados do ex-diretor de serviços da Petrobras diz que há íntima conexão nas acusações envolvendo os dois. Por isso, reforçaram o pedido para a liberdade de Duque. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Lula é réu em 5 processos e enfrenta 2 julgamentos. Um é o da Justiça, o outro julgamento antecede e alimenta o julgamento da Justiça. Esse julgamento vale-se da opinião pública e, óbvio, chega à opinião pública via noticiário e manchetes. Sua construção já é em si mesma um julgamento prévio. Nesse julgamento, o midiático, Lula já foi condenado há muito tempo.
Mesmo assim, Lula resistia até antes dos rounds das últimas semanas. No bastião da opinião pública, Lula seguia como favorito para a eleição de 2018. A conferir as pesquisas depois dos últimos rounds. A luta do século, depoimento do réu Lula ao juiz Moro, foi antecedida por um pacotaço de delações. E sucedida, não por acaso, um dia depois, pela liberação das delações do marqueteiro João Santana e de Mônica Moura. Delações de explosivo potencial, inclusive emocional, pela proximidade de Santana com Lula, Dilma e campanhas presidenciais desde 2006. Agora Palocci, ex-ministro da Fazenda, delatará tensão no coração do petismo, mas não apenas para Lula e PT. Todos agora dependem de Palocci, de até onde o frio e calculista Palocci deseja, quer e precisa ir. Perceba-se, sumiram do noticiário político-policial demais delatados de grande dimensão política. A começar por Temer, 8 ministros, 3 presidenciáveis do PSDB e a cúpula do PMDB. E Lula? Lula não foi ministro porque assim seria julgado pelo Supremo, o mesmo Supremo que permitiu a Moreira Franco ser ministro. O Supremo não quis o ônus Lula, ônus seja da condenação, seja da absolvição. E isso tudo não foi movido para acabar em absolvição. Tem delações, provas, contraprovas, leis, mas, acima de tudo, tem o fator humano. Na luta do século, Moro é o juiz. Boa noite. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, anunciou a capitalização da Sabesp na Bolsa de Nova York. O evento foi a primeira agenda oficial do Tucano nos Estados Unidos, numa viagem para a apresentação de projetos a investidores, que acontecerá até quarta-feira. O Programa Estadual de Desestatização, PED, aprovou na última sexta-feira a realização de estudos para a capitalização da Sabesp. A proposta prevê a criação de uma sociedade anônima para exercer o controle acionário direto sobre a Sabesp, que é uma empresa de economia mista. O Estado de São Paulo continuará detendo participação acionária suficiente para garantir o controle da empresa. O governador disse que pretende criar uma holding de saneamento básico que irá reunir a Sabesp e outras empresas subsidiárias. Holding é uma empresa que possui a maioria das ações de outras companhias e que, por isso, centraliza o controle sobre elas. As ações da empresa fecharam em alta de 1,71%, cotadas a R$ 17,80. Fundada em 1973, a Sabesp é a maior empresa de saneamento das Américas e a quarta maior do mundo em população atendida. Possui 27,7 milhões de clientes. Após participar do evento, Alckmin afirmou estar preparado para ser o candidato do PSDB à eleição presidencial do ano que vem. Contudo, ressaltou que ainda é cedo para tratar do assunto. Pela primeira vez desde 2014, o setor do comércio registrou aumento de 2% nas vendas durante a semana que antecede o Dia das Mães em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento foi feito pela Serasa Experian e a Boa Vista SCPC indicou que houve queda de 5,5% nas compras parceladas, porque os consumidores pagaram mais à vista. A economia brasileira voltou a crescer no primeiro trimestre deste ano, é o que mostra a prévia do PIB do Banco Central, que registrou um crescimento de 1,1% no período de janeiro a março, em comparação com o trimestre anterior. O IBCBR é um indicador criado pelo Banco Central para tentar antecipar o resultado do Produto Interno Bruto. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O PIB oficial só vai sair em junho. Se vier positivo, como o IBCBR, vai marcar o fim da recessão. Agora é ver qual será o ritmo de reação daqui para frente. O primeiro trimestre pode ter tido crescimento, mas março foi muito ruim. A retomada ainda não tem muita firmeza, tanto que o mercado, segundo o relatório Focus, também do Banco Central, prevê agora uma expansão do PIB de 0,5% este ano, após várias semanas de pequenos cortes. 0,5% é pouco para fazer frente a desafios como o desequilíbrio das contas públicas e o desemprego. Sem crescimento maior, a arrecadação não reage. Com receita fraca, o governo segura mais os gastos e investimentos que poderiam ajudar na retomada. Por outro lado, esse ritmo de expansão, embora se espere aceleração para 2,5% em 2018, não garante sequer estabilidade do desemprego.
O governo pode até adotar medidas pontuais, como a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia, para dar algum impulso a mais. As vendas do Dia das Mães já contaram com esse reforço, mas o principal instrumento que dispõe para estimular a atividade é o corte dos juros. A expectativa é que a taxa básica, hoje em 11,25% ao ano, caia até 8,5% no final de 2017. Seria bom ir além disso. As projeções de inflação continuam em queda. O mercado prevê variação de 3,93% do IPCA este ano e 4,36% no ano que vem. Se o BC não aproveitar para intensificar o corte dos juros, a recessão pode ter um custo ainda maior para o país. Quando se pensa no desemprego, não dá para imaginar que o ajuste fiscal e a recuperação esperada da confiança nos agentes econômicos, grande aposta do governo, possam impulsionar a atividade a ponto de garantir uma virada de cenário ainda este ano. Juros em queda têm mais impacto pelo estímulo ao consumo e pelo alívio que podem trazer para o endividamento de consumidores e empresas. Outra trava a retomada da economia. Eu volto na quinta. Até lá. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Fique agora com Rony Von, no Todo Seu. Uma boa noite. Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições no site gazetaesportiva.com/prova 9 de julho.